Hoje vamos falar sobre o protocolo de comunicação mais comum em equipamentos de medição, correção, odorização de gás natural, dentre outros, o Modbus. Outros protocolos, como Fieldbus e Profibus, também são usados na indústria, mas os equipamentos eletrônicos usados em estações de gás natural são em sua quase totalidade Modbus. No entanto, ainda há algumas dúvidas sobre Modbus, Modbus RTU, Modbus TCP, Enron Modbus, Modbus ASCII. Por isso, iremos a partir de agora destrinchar esse protocolo. O protocolo Modbus teve origem no final da década de 70 por uma empresa chamada Modcon, atual Schneider, que em 2004 transferiu seus direitos para a Modbus Organization, tornando o protocolo livre de licenças e taxas. O Modbus é um protocolo muito simples, por isso ele é amplamente utilizado principalmente em dispositivos com restrição de processamento e consumo de energia, como CVZs, dataloggers, por exemplo. Separamos o tópico sobre Modbus em três partes. Modbus básico, que é essa, a diferença entre Modbus ASCII, RTU, TCP e na última parte Enron Modbus, e por que ele é tão importante em distribuição de gás natural. Então vamos começar pelo mais simples. O Modbus mais comum é conhecido como Modbus RTU. Esse protocolo foi concebido inicialmente para a comunicação entre um PC e uma unidade remota, do inglês Remote Terminal Unit ou RTU, por isso que ele é conhecido como Modbus RTU, de forma a coletar no PC as informações registradas na remota. O Modbus RTU foi projetado para a comunicação RS-232, que era o que existia na época. Na comunicação serial, os dados são transmitidos sequencialmente, como se fosse uma fila. Assim, num primeiro momento, o Modbus só fazia comunicação do PC com uma RTU. Com o desenvolvimento da comunicação serial RS-485 de 2 fios, a comunicação entre o PC e a UTR passou a agregar duas vantagens. Aumentou a distância máxima entre os dispositivos dos antigos 15 metros do RS-232 para 1.200 metros e permitiu incluir até 247 dispositivos na linha, cada um identificado com um ID. Assim, percebemos que o protocolo Modbus, ainda que simples, possui uma funcionalidade muito útil. Ele é endereçado. Quando o master solicita um dado, somente o dispositivo que coincidir o ID é que responde. Isso é fundamental para permitir vários dispositivos numa única rede, pois só assim apenas o dispositivo requisitado responde ao pacote, permitindo que cada ID converse com o master de cada vez, pois no meio físico serial, lembre-se, somente uma transmissão acontece em cada vez. Em resumo, no protocolo Modbus RTU, temos somente um mestre, dispositivo que faz a pergunta, normalmente um PC, e um ou vários escravos, que respondem às perguntas do mestre, cada escravo com seu ID. Importante! Não confundir mestre-escravo, descrito aqui, com server-client, servidor-cliente. O conceito de cliente-servidor, veremos em outro vídeo, está relacionado à conexão do canal físico numa rede TCP/IP, enquanto que mestre-escravo define o comportamento de um dispositivo, se ele é do tipo que pergunta, que é o mestre, ou se ele é do tipo que responde, que é o escravo. Veremos mais sobre isso no vídeo Modbus TCP. Se você quiser saber mais sobre a estrutura de comunicação do Modbus RTU, convido a acessar o vídeo do Ricardo Gurgel, da Conan, cujo link ficará na descrição ou comentário desse vídeo. No próximo episódio, veremos a diferença entre os diversos tipos de Modbus e qual é o melhor para cada aplicação.